Olá, eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Você sabe também que esse podcast tem um objetivo muito especial: levar informação de qualidade para as mulheres que querem estar sempre antenadas sobre seus direitos, mas também aquelas que desejam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama Delegado. No episódio de hoje, chamado Ficção versus Realidade, Mulheres que Transformam o Cinema Brasileiro, nós vamos explorar como o cinema pode ser uma ferramenta importante para dar voz às mulheres. Para isso, trouxemos uma convidada mais que especial, que é do jeitinho que a gente gosta. Uma convidada que aborda esse tema com profundidade e leveza. Clélia Bessa é cineasta e produtora brasileira de documentários, programas de TV, longas, médias e curta-metragem. Sócia da Racor Produção, tendo uma super parceira que é a Rosane Svartman. É formada em Sociologia, entrou para o cinema através da Embrafilme nos anos 80. Trabalhou com o pernambucano Gael Arraes na Rede Globo, foi coordenadora de produção da Veja Esta Canção, de Carlos Diegues. Dentre os quase 30 filmes já produzidos, vamos destacar Como Ser Solteiro, de 98, Anjos Urbanos, 97, O Cabeça de Copacabana, 2001, o média-metragem Ismael e Adalgisa, em 2001, o documentário As Mulheres no Cinema Brasileiro, o A Cobra Fumou, produziu também o longa-metragem O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, em 2000, Separações, em 2002, Vida de Menina, vencedor do prêmio de melhor filme do Festival do Rio, em 2004, e melhor filme, roteiro, fotografia, trilha, direção e arte, e prêmio do público no Festival de Gramado. Produziu ainda Nossa Senhora do Caravaggio, em 2005, Cartola, em 2006, estreou na produção de um infantil, através do qual ganhou o Oscar brasileiro, prêmio Grande Otelo, como o melhor filme infantil, com Pluft, o Fantasminha. Ufa! Que currículo, minha gente! Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu Clélia, amor. que prazer. Obrigada. O seu currículo inspira muitas mulheres, porque ele faz a gente enxergar que não há limites para o que se pode sonhar. Não é verdade? Sim, com certeza. Ainda mais fazendo ficção, né? Pois é, Também. onde o sonho traz inúmeras possibilidades, não é isso? Sim, sim. Mas eu quero começar perguntando para você. Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória, por favor. Quem é Clélia Bessa? Então, vou imitar você. Mãe, socióloga. Na verdade, eu entrei para o cinema através da sociologia, né? Porque, na verdade, eu sempre gostei de histórias. A sociologia não deixa de ser também, eu queria ser antropóloga, não deixa de ser também você entender os povos. Então, o cinema, na verdade, o que é o cinema, né? É o espelho de um país, é como ele se vê. Se você não tem um cinema, se você não tem um audiovisual falado na sua língua, você não tem como se ver, não tem esse espelho. Então, o cinema, para mim, ele funciona muito como uma maneira de uma nação se entender, de uma nação se ver, né? A gente tem uma televisão muito forte, né? No Brasil, a televisão é realmente muito forte. E a televisão sempre deu esses caminhos para a gente. E o cinema também, a gente tem filmes muito importantes, alguns filmes que desbravaram o Nordeste brasileiro, o Sudeste brasileiro, o Sul brasileiro. Então, o meu interesse de entrar para o cinema foi, conhecer um pouco mais a nação, ajudar uma nação a se entender e, principalmente, contar histórias, que eu acho que isso é o grande pulo do gato de uma civilização. E como foi dentro desse processo você começar a tratar de temas sociais, que eu já vi que você gosta de tratar de temas sociais, e agora, mais ainda, falando de tantos assuntos da temática feminina? Então, acho que isso tem um pouco a ver com a sociologia, né? Eu fiz muitos filmes, eu já fiz comédia também, mas os filmes que eu me envolvo mais são filmes em que eu acho que pode mudar a vida das pessoas, pode trazer luz e reflexão para a vida das pessoas. Então, eu sempre tive essa pegada, fui professora universitária também, então sempre tive esse entendimento de que o cinema podia
ser ajudar nas complexidades da vida e ajudar a achar caminhos, né? Eu acho que quando você se vê, você se reconhece, você se empodera, você recebe mais informação. Então, eu acho que o cinema, além de entretenimento, é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, principalmente do ponto de vista social também. Então, sempre me interessei por temas que me instigassem, que eu pudesse desvendar. O Rap do Pequeno Príncipe, que, aliás, é um filme sobre um pernambucano, Alexandre Garnizé, é a direção de 2 pernambucanos, o Marcelo Luna e o Paulo Caldas. Foi no começo do rap brasileiro, foi no começo quando o rap brasileiro estava despontando. Então, que língua é essa, sabe? Que gente é essa, né? Da onde é que eles vieram? O que é que eles estão querendo falar? Então, foi uma explosão que me interessou naquele momento. Como que você precisa entender para você conhecer, você precisa entender para poder operar junto, né? Então, eu acho que é meio por aí. São temas que me interessam, histórias que me interessam, que vão, de uma certa forma, trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, né? Conhecimento sobre si mesmo e sobre o outro. Histórias que você dá vida através do cinema. Exatamente. Que coisa linda. A gente estava conversando, eu também fiz minhas pesquisas, né? Claro. E me lembro que você falou que no início da sua trajetória, as mulheres no cinema eram basicamente atrizes e montadoras. Lembra dessa nossa conversa? Sim. Como foi para você ser hoje a referência que você é, como cineasta, como produtora, num espaço antes tão restrito e tão limitado para as mulheres? Eu acho que como em toda a profissão, né? Eu acho que a mulher a partir dos anos 60, quando ela foi para a rua, nós tivemos uma grande cineasta e produtora, que foi a Carmen Santos, que era uma mulher muito importante no audiovisual brasileiro, mas ela não conseguiu prosseguir muito tempo. Porque o cinema é uma atividade cara, difícil. Então, você tem toda uma cadeia audiovisual. Você não quero fazer cinema, e você vai lá, pega a sua banquinha, não é isso, né? Você tem toda uma cadeia econômica, produtiva, um ecossistema que ele precisa funcionar. Então, a gente tem, na verdade, a partir dos anos 60, pulando a Carmen Santos, a gente começou a ter algumas cineastas na frente das câmeras. Não muitas. Hoje a gente já tem bastante, mas ainda não se compara o número de homens. Agora a gente sempre teve a mulher na montagem, no figurino, né? Todo mundo, figurinista. Normalmente era uma mulher. Era uma mulher. Montadora, também a gente tinha muitas montadoras. Mas, por exemplo, alguns cargos que eram essencialmente masculinos, hoje a gente já consegue ver, que é, por exemplo, direção de fotografia, que é um cargo técnico. Aí fala, não, mas a câmera é muito pesada. Hoje a câmera não é pesada. E alguém carrega, né? E às vezes a câmera vira um celular também, improvisa um pouco. Exatamente. Então, eu acho que hoje esse quadro está um pouco diferente. E mulher, de uma certa forma, sempre teve o jeitinho para a produção. Mas ela não era dona de empresa produtora. Com algumas exceções, a gente teve a partir da década de 80 a Marisa Leão, a dona Lucy Barreto, que é bem antiga, Glaucia Camargo, Sara Silveira, que é uma produtora importante. A gente teve produtoras importantes que são donas de empresa, ou seja, uma coisa é eu prestar serviço para alguém, outra coisa é eu ter minha ideia, eu ter meu projeto e eu produzir esse projeto. Isso é uma coisa realmente, assim, em maior número a partir dos anos 80. Perfeito. Pensando ali na década de 60 que você citou, foi nessa época que teve início o movimento do cinema novo? Sim. Você acha que depois desse movimento do cinema novo, a mulher começou a ter um pouco mais de espaço no cinema? Eu acho que, na verdade, sim. É isso que eu tô... Sim, teve, mas ainda não foi reconhecida. As atrizes do cinema novo eram muito fortes, né? Você tinha montadora no cinema novo, mas você não tinha diretora. Tinha uma diretora, que está viva e maravilhosa, que é a Helena Solberg, que foi, na verdade, fazer carreira nos Estados Unidos. Não conseguiu fazer carreira no Brasil. Não conseguiu espaço no Brasil, né? Ou talvez porque também o cinema novo era um movimento muito fechado, né? Tinha uma predominância de homens diretores, né, realizadores. A gente tinha uma produtora, que era a dona Lucy Barreto, que era sócia do Luiz Carlos Barreto, que produziu grandes filmes. E ela ainda hoje é uma grande produtora. Exatamente, ela está viva e é maravilhosa. Foi uma mulher que deu uma revolucionada. Com ela, por conta dela, vieram muitas outras. Como produtoras, mas donas de empresas, né? Que é diferente de você prestar um serviço como produtora. E a
E a partir dos anos 80 isso deslanchou um pouco mais. Mas a Helena Sobri, por exemplo, fez carreira nos Estados Unidos, não fez carreira no Brasil. Aí você tem hoje outras mulheres, Lúcia Murat, Eunice Gutmann, tem algumas cineastas mas não era um movimento coletivo. Uniforme. Era Ainda uma aqui e outra ali. O trabalho dos homens no Exatamente. cinema. Eu me lembro até que você disse que as primeiras experiências com filmes em cor, essas experiências foram desenvolvidas por uma mulher? Foi Conta uma mulher, gente. eu esqueci o nome dela, gente. Eu prefiro não falar, porque eu não... Que foi, ela era funcionária, foi no final do século XIX, ela era funcionária da Gaumont, que é uma Pathé Gaumont, que era um laboratório, um laboratório francês, e ela começou a brincar com Technicolor, com negativo. Então ela filmou ela fez a primeira filmagem em cor. Em cor. Mas hoje, basicamente, não se fala sobre isso. Exatamente. Pouca gente conhece. Eu mesmo conheci há pouco tempo. No início da tua história, da tua trajetória, principalmente nos momentos de mais perrengue, você teve mulheres que te inspiraram a seguir em frente? Sim, muitas mulheres, muitas mulheres. Eu acho que, na verdade, essas produtoras mais velhas que faz assim uma diferença de uma década, são muito inspiradoras e sempre me deram muita força, como a Marisa Leão, Gláucia Camargos, Sara Silveira, que foram mulheres que me deram um pouco o caminho das pedras, sabe? Tem uma solidariedade no audiovisual brasileiro. Então pôde surgir depois delas uma geração bem grande. Hoje nós somos muitas produtoras. Então é muito bom ver. A gente tem inclusive um grupo chamado Mais Mulheres, que é um grupo muito potente, que são lideranças femininas no audiovisual, porque o audiovisual ele tem muita peculiaridade, né? Ele tem muitas frentes. Você pode trabalhar não só fazendo filme, você pode trabalhar distribuindo filmes, você pode trabalhar distribuindo filmes, você pode trabalhar produzindo, você pode trabalhar na equipe técnica, você pode trabalhar na curadoria, no mercado internacional. Então é um mundo muito grande. Ecossistema é um ecossistema gigantesco, que é um ecossistema muito poderoso economicamente. Né? O audiovisual ele é um soft power, é 3% do produto interno bruto. Então não é bobagem, é mais do que a indústria farmacêutica, por exemplo. Ele movimenta, emprega mais do que a indústria farmacêutica. Então são números. Hoje não existe ninguém que não viva sem um conteúdo audiovisual. Então para onde a gente está indo? O que a gente vai fazer? Né? Esse ecossistema tem que se movimentar. Então essa é uma indústria potente. Muito. Então com certeza você, como mulher, no meio de todo esse processo, passou por muitos desafios. Sempre, né? Sempre. Teve algum momento que você pensou assim, meu Deus, é melhor desistir? Ou isso nunca passou pela tua cabeça? Assim, o momento que a gente quase desistiu foi quando eu estava começando a fazer cinema e o Fernando Collor acabou com as instituições cinematográficas no Brasil. Né? Ele teve... E agora também no governo Bolsonaro, porque o cinema, não só no Brasil, mas no mundo, ele está muito próximo do Estado. Ele precisa do Estado. O cinema americano vive de subsídio fiscal do Estado americano. Ele não é assim, todo mundo tem muito dinheiro. Ele vive, porque faz parte de um ecossistema. Eu estou vendendo a minha imagem. Então, óbvio que isso é uma coisa do Estado. A imagem do Estado é importante. Então, a gente teve... E sempre tem, assim, um pouco alguns governos se implicam muito com a classe artística, que é onde a gente vive na maioria das vezes, né? Apesar de não ser só isso. Uhum. Acho que há uma ignorância muito grande. Então, no governo do Fernando Collor, ele acabou as instituições, a Embrafilme na época era muito potente, a gente teve um market share, que chama ocupação de mercado de 90%, fazia 5 milhões, 6 milhões de ingressos vendidos para um filme brasileiro. Memórias do Cárcere, que era um filme que tinha 3 horas, vendeu 5 milhões de ingressos. Dona Flor e seus 2 maridos, né? São filmes que venderam muito ingressos. Mas, quando o Collor assumiu em 90, ele destruiu as estruturas. Então, foi assim, um momento muito difícil, porque a gente estava começando... Eu estava começando a minha vida profissional, né? Assim, como produtora. Produzindo conteúdo. Então, você não tinha muito aonde ir. Esse foi o momento. E o outro momento que foi muito difícil foi no governo do Bolsonaro também, que desestruturou algumas... E a gente já tinha, o que é o pior, porque a gente já tinha estabelecido
um movimento muito natural, né? Você já tinha cineastas importantes. Você vê, hoje o Kleber Mendonça, aqui de Recife, entrou no Festival de Cannes, que é o festival mais importante do mundo. Inclusive, Sabe, a gente vai ter uma pernambucana a homenageada. Mana, a Mariana Brenan, homenageada em Cannes. Então, assim, eu acho que você vende... É evidente que um filme brasileiro, quando é exibido no mundo, ele tá vendo, é mais interessante do que você fazer uma propaganda de turismo e passar na televisão. Ele vende muito mais. Eu sempre pergunto, eu dava aula de cinema, eu pergunto, você sabe como é que o americano toma café da manhã? O que ele come no café da manhã? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Você sabe o que o gaúcho come no café da manhã? Muita gente não sabe. Então, isso é poder. Então, é muito poderoso. A indústria... Isso quem fez foi o cinema. Exatamente. O soft levou isso para todo mundo. Exatamente. O americano vendeu suco de laranja, bacon. Não é só... um estilo de vida Exatamente. norte-americano, né? Exatamente. Então, obviamente, quando você faz um Cidade de Deus, por exemplo, que é um filme importante, as pessoas, eu quero conhecer o Rio de Janeiro. Foi o maior índice de turismo para o Rio de Janeiro, foi no ano que foi lançado Cidade de Deus. Teve um aumento absurdo, porque as pessoas queriam entender o que era aquilo, da onde é. Então, o cinema, ele viaja, não polui, né? Eu exibo um filme, não poluo, não estou poluindo, não estou gastando... ele é internacional. Então, é uma maneira de você vender o seu país, a sua identidade, de uma forma honesta, né? Então, acho que o que o Kleber Mendonça vai fazer agora com o filme dele, Agente Secreto, que ele vai mostrar uma Recife dos anos 70, pode ter certeza que vai aumentar o turismo em Recife. Pode ter certeza disso. E a gente está torcendo para isso. Sinceramente. É lindo, me disseram que o filme é lindo. Clélia, me diz uma coisa. Hoje você acha que existe mais incentivo à participação de mulheres no cinema? Sim, sim. Existem editais específicos? Sim, sim. Nos últimos anos, não é de agora, há uma preocupação em ter um percentual feminino. Então, ou a mulher, porque também não são todos os cargos que são importantes do ponto de vista criativo, né? Quer dizer, todos são importantes. Talvez eu tenha me expressado mal. Mas você ter uma mulher roteirista, uma mulher diretora, ou uma mulher produtora, que é detentora do direito patrimonial daquela obra, certo, é importante. Entendeu? Então, não basta ser uma figurinista, ela tem que ser ou autora, que você tem o direito autoral, ou produtora musical, que tem o direito autoral da música, ou roteirista, que tem o direito autoral, ou diretora que tem direito autoral, ou a produtora que tem direito patrimonial. É preciso ela ser detentora dos bens, certo, né? Não é uma prestação de serviço. Então, eu acho que isso... E aí, alguns editais têm um percentual, como tem para pessoas afrodescendentes, como tem para PCD também, que a gente precisa incluir. claro, Né? As mulheres, alguns editais já têm essa preocupação. Então, isso também ajudou muito a aumentar o número de mulheres na atividade. Muita gente acha que o cinema, quando a gente pensa em financiamento estatal, pensa em Lei Rouanet, mas na verdade existe uma lei específica. Na verdade, a Lei Rouanet, o cinema comercial nem usa. A Lei Rouanet é basicamente para documentário, principalmente documentários pequenos, e para atividades culturais. Mas o cinema tem o Fundo Setorial do Audiovisual, porque a atividade ela se autossustenta. Existe um fundo que é do Fistel e do pagamento de imposto. Cada vez que você exibe um filme na televisão, você paga um imposto. Esse imposto vai para um fundo e esse fundo gera outros filmes. Cada vez que você exibe no cinema, na televisão, antigamente tinha home video, agora não tem, né? No streaming, etc. Por isso que hoje a gente tem uma batalha muito grande da regulamentação do streaming. O canal Brasil paga mais imposto do que a Netflix no Brasil. Então tem alguma coisa errada. Né? De fato. Então, é muito importante que a Netflix, que despeja no mercado brasileiro conteúdos do mundo inteiro, ela pague para que a gente produza os nossos conteúdos. Alguns países, eles têm isso de forma muito assertiva. Se você, por exemplo, a Netflix na França tem que ter no label inicial os filmes franceses, porque é onde eu vou buscar, né? Porque senão o algoritmo fica te pirando. Então, o fundo setorial é onde a gente busca recursos. E tem alguns editais, tem alguns governos que tem, por exemplo, aqui tem o Funcultura, né? Aqui em Recife, que tem um recurso que não é audiovisual, que não é Rouanet nem audiovisual, que é um recurso que o próprio Eduardo Campos, na época, fez uma lei
que protege o audiovisual pernambucano, que é um dos melhores do Brasil, né? O audiovisual pernambucano é de dar muito orgulho, Sim. né, ao brasileiro. Então, você pode florescer uma indústria do audiovisual aqui em Pernambuco. Técnicos, né, pessoas que trabalham e que vivem do audiovisual. Todo um ecossistema, né? Todo um ecossistema. Mas vamos falar do seu filme novo. Vamos. Gente, eu preciso, não é missa de corpo presente não, mas eu tive o prazer de assistir Câncer com Ascendência em Virgem, um filme belíssimo, produzido por você. Quero dizer, inclusive, que fui assistir junto com você, e já reclamei porque você não me preparou para o filme. Mas não pode. Não quero dar spoiler, mas eu acho que o filme é surpreendente. Surpreendente como você trouxe uma temática que para muitas pessoas é pesada de uma forma leve e que mexe com a gente do início ao fim. É o que eu posso dizer. Me diz uma coisa, que história te inspirou a produzir esse filme? Então, eu tive câncer de mama e na época eu escrevi um blog e esse blog teve uma certa... entrou meio numa modinha, que era um momento... Explica o que é blog, né? Porque talvez a garotada não sabe. Blog era uma espécie de diário virtual que você tinha, né? Hoje você tem o vlog, enfim, tem aqui o que a gente está fazendo, que é um conteúdo para a web. Na época era uma maneira... Você escrevia, eu sempre gostei muito de escrever, né? Sou socióloga. Então eu quis compartilhar a minha jornada de câncer com algumas pessoas. A tua luta contra o câncer. Na verdade, eu não gosto muito da palavra luta. Eu acho que é jornada, porque é uma jornada muito... Porque, né, como até o filme diz, porque quem perde uma luta não é perdedor. O câncer vence, essa pessoa não é perdedora. Então, acho que assim, eu sou uma pessoa muito bem-humorada e tal, e eu escrevi de forma bem-humorada. Eu tive um diagnóstico precoce, sabia que seria exitoso o meu tratamento, então eu resolvi escrever sobre isso, e eu recebi um feedback muito grande das mulheres. Lembrando, eu sou produtora, eu gosto de boas histórias. Eu falei, opa, tem uma história aqui. Aí tem história. Exatamente. Então, eu tenho uma parceira que topa minhas maluquices, que é a Rosane Svartman. Então, a gente falou, então vamos fazer. Aí a gente acabou formatando esse projeto e ele foi muito bem, ele ficou guardado um tempo, mas quando ele começou a andar, ele foi muito exitoso. Ou seja, é um assunto que estava ali pulando na nossa frente, né? Pois é, já teve a estreia nacional, mas você veio para Pernambuco, já transitou por algumas cidades, fazendo uma espécie de estreia também local. Sim, com certeza. E eu estou vendo que a aceitação está sendo muito grande. Como é que está sendo o feedback pernambucano? Nossa, é demais. Hoje foi emocionante. Eu quase morri com os depoimentos lá A gente foi para Carpina, sempre é muito bom. Apesar da jornada da mulher com câncer de mama ser muito parecida, né? Ela faz a quimioterapia, faz a mastectomia, cai o cabelo, tem todo um beabá. Ele é um câncer muito feminino, então ele mexe muito com a estrutura emocional da mulher. É muito marcante. Nós somos muitas. E as nossas histórias, apesar de parecidas, são diferentes. Isso. Então, você sempre ouve relatos muito potentes, né, do que foi para aquela mulher, aquele período da sua vida. A intenção de fazer o filme era tratar com humor de um tema que é duro, porém, a gente precisa naturalizar esse tema, porque o câncer de mama é uma realidade muito difícil para a gente. Nós temos 75 mil mulheres por ano diagnosticados. É um exército, imagina. Nossa, de fato. 75 mil mulheres por ano. E a taxa de mortalidade é muito alta ainda. Para uma doença que ela tem tendo um diagnóstico precoce, ela tem 90% de chance de cura. Então, há uma contradição muito grande. A gente precisa falar disso. Tem gente que não fala nem a palavra. Né? Tem gente que tem medo, não vou fazer, quem procura acha. Não, quem procura se cura. Quem procura se cura. Perfeito. Fazer o tratamento, fazer o diagnóstico, procurar se cuidar, se amar, se autoconhecer, é muito importante para qualquer coisa, né? Para o trabalho, para a saúde, para as relações amorosas que você vai ter com outro, com os seus filhos. É muito importante esse autoconhecimento. Então, acho que no câncer era muito por aí, a gente desmistificar, naturalizar, fazer com que esse assunto saia do armário, né? Tanta coisa sai do armário, né, nos últimos anos. Não é. Vamos tirar o câncer do armário.
e poder naturalizar, conversar com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, na mesa de bar, trazer esse assunto sem mistificação, porque tem jeito. Então, acho que esse foi o principal motivo de fazer esse filme. Coisa linda. Bem, Clara, que é a personagem principal do filme, não passou por isso, mas muitas mulheres passam. Muitas mulheres que enfrentam essa jornada com o câncer terminam abandonadas por seus companheiros, né? E terminam seguindo essa jornada com apoio de amigas, com apoio das mães, até das filhas. Fala um pouco pra gente sobre isso. Uma coisa muito importante é a rede de apoio, né? Hoje, quando eu tive câncer em 2008, a gente não tinha uma rede de apoio. Então, daí veio a minha necessidade de escrever e compartilhar com outras mulheres. Agora, você tem muitos grupos, muitas organizações, uma mulherada potente ajudando uma outra. Então, a rede de apoio é fundamental, né? Tem Mulheres do Brasil, tem a FEMAMA, tem a Oncoguia, tem muitos grupos onde você pode buscar esse conforto. É claro, como é um câncer feminino, ele mexe muito com a visual da mulher, né? Autoestima, etc. E muitos homens não seguram essa onda. Porém, tem histórias boas também de mulheres que sai pra lá, agora eu quero viver minha vida, vai pra lá, né? Tem também esse lado. Assim como nos presídios, né? Você é delegado. Sim. Você vai num presídio feminino, o número de visitas masculinas é infinitamente inferior ao número de visitas femininas. Sim, então, se acho você que comparar o presídio masculino com o feminino, é impressionante então, como a visitação dos homens no presídio feminino é pequena. Infelizmente, os homens que são criados pelas mulheres, né, na maioria das vezes, não foram preparados para esses trancos. Eu acho que a mulher talvez... Eu acho até, estava ouvindo essa retrospectiva do Papa Francisco, né, ele contando como a mulher que move o mundo. A mulher que tem o filho, a mulher que aguenta, né, muito... Por isso também, eu bato nessa tecla, o câncer de mama, ele é um câncer muito desestruturante quando ele perde essa mulher, né? Eu acho que a família meio que fica desestruturada. A própria mulher, na maioria das vezes, se exatamente. Desestrutura, né? Exatamente. E muitos homens não seguram essa onda. Não segura ver a mulher mastectomizada, né? Que é uma violência, com certeza. Mas ela vai botar de novo. Na maioria das vezes ela coloca. Vai botar um silicone, depois já fica com até a mama melhor linda. muitas vezes, né? Mas muitos homens não aguentam esse momento, porque tem uma transformação visual muito grande. E não aguenta mesmo, porque dói, né? Talvez, eu não sei, cabelo realmente. cai na maioria das vezes. Eu realmente não sei, mas é uma realidade nos consultórios médicos, nos centros de quimioterapia. É muito raro você ver um homem acompanhando uma mulher. É verdade que o filme está concorrendo a um prêmio, aí o prêmio Abra? O prêmio Abra, que é um prêmio, é muito bonito esse prêmio, que é um prêmio dado pelos roteiristas, é um prêmio da classe para a classe. Nossa, e é o indicador do nosso Oscar brasileiro, né? Então, a gente está concorrendo a melhor roteiro adaptado e melhor roteiro. Então, é muito Parabéns. bonito. Acho que é um coroamento de uma história bem contada, né? Sem Porque dúvida. roteiro é a história técnica, né? Sem dúvida, e a gente já está na torcida Oba. aqui, através do podcast, e com certeza quem está nos assistindo vai torcer por você, porque essa história é linda. E, gente, mais uma vez, assistam. Vale muito a pena assistir ao filme. Mas vamos lá. Eu, conversando com você, a gente também falou sobre o papel, o significativo papel que o cinema tem, por exemplo, com relação à mudança de cultura, à política pública. Como você enxerga o papel do cinema como um incentivador, como um fator de mudança de cultura, de uma cultura machista para uma cultura com mais igualdade entre homens e mulheres? Eu acho que o cinema, né, entre outras coisas, ele é o espelho de uma nação. Então ele retrata, assim como a televisão, né, eu gosto de falar meio de audiovisual ou cinema, para mim está meio misturado. Mas eu acho que muitas vezes, quando você aborda um tema que é sensível à sociedade, em determinados filmes, aquele assunto vai para a sala de jantar. Aquele assunto, você vai no filme, você fica querendo falar, né? Você vai no cinema e fala, nossa, que filme! Né? Você recomenda para os amigos. Você recomenda, você quer falar daquele assunto. Então, isso que nem capítulo de novela, né? Novela boa, quando você está vendo novela boa, que você fala, cara, aquele... Então, tem personagens que você se identifica. Então,
Por isso que eu digo, as telenovelas brasileiras, que são melodramas, né? Que tem essa característica, essa ascendência da radionovela, né? Você vê televisão, você está vendo novela, você está cozinhando, não sei o que, você ouve como se fosse rádio antigamente, muitas vezes. O cinema não, ele tem uma coisa imersiva. Você está ali, você está compartilhando de uma experiência sensorial com alguém. Então ele é mais profundo do ponto de vista de o que ele provoca em você. Mexe né? com muito Mexe mais com filme sentidos, de terror, né? E tal, fato. você fica com medo. O filme drama, você chora. O filme de comédia, você ri. Então ele tem esse... E você está naquela sala escura, vivendo uma experiência coletiva. É diferente de ver um filme em casa. Que você fica no celular, que o teu filho te chama para jantar, você vai ao banheiro, não sei o que, é bem diferente. É muito curioso isso. Então, eu acho que o cinema tem esse poder, muitas vezes, de mudar determinadas situações, assim como a televisão também. Eu acho que quando você traz um tema para a televisão, aborda um tema numa novela, que tem um poder, que você vê uma novela da TV Globo, hoje ela fala com 50 milhões de pessoas. Isso. Ao mesmo tempo. Então, se você, naquela novela, dá um toque, adote um gato, no dia seguinte tem um monte 100 mil pessoas que vão adotar o gato. Então, esse poder da televisão... Existe uma mensagem subliminar. Exatamente. Não, e às vezes até muito direta. Alguns autores fazem campanhas diretas, né? De doação de órgãos, Sim. de não sei o quê. Existe um pouco esse lugar na televisão. Que a televisão, na verdade, também educa. Assim como o cinema também educa. Como você, no cinema, você também tem uma experiência imersiva, você te leva para um outro lugar. Né? Uma música... a arte, de uma certa forma, ela antecipa o sentimento das pessoas. Quando você tem qualquer obra de arte, um quadro bonito, você antecipa o sentimento que você vai ter posteriormente. Então isso é muito bonito, né? O poder da arte. É por isso que é preciso investir em arte, em cultura, né? Além de, junto com outras coisas, porque são situações que fazem o mundo andar, sabe? Senão a gente fica parado no mesmo lugar. A arte, ela faz o mundo andar, de alguma certa forma. Né, da nossa vida sem a arte. Exatamente. Um dom, sem dúvida. Esse poder de antecipar todos esses sentimentos, essas emoções, é um dom. E que bom que você tem esse dom. Não, e o cinema é a arte mais completa, né? O cinema, ele é por isso que é chamada sétima arte. Ele tem música, foto, imagem, som. Então, a direção de arte, é por isso que ele é chamado da sétima arte, que ele tem todas as artes nele. Né? Então, eu vou te dar... Você vê um filme de terror, tira a música, deixa de ser filme de terror. Ah, com certeza. Né? Então, ele precisa às vezes você vai chegando, ouvindo aquela música de terror, você já vai te dando medo. Vai se arrepiando, antes mesmo de olhar para a TV. Exatamente. Então, esse ecossistema funcionando com todas as artes é muito poderoso, né? Então, é por isso que a gente precisa investir no audiovisual. De fato, é muito imersivo o cinema. Você agora falando do terror... Engraçado que você, assistindo filme de terror com uma criança, ela fecha os olhinhos, a música tá ali, ela só abre os olhinhos quando passa a música, né? Exatamente. Ou seja, a fase mais crítica passou. Exatamente. O bicho-papão já sumiu. Exatamente. Me fala um pouco, Clélia, do teu processo criativo. Como é que isso acontece? Bom, eu leio muito. Eu estou sempre lendo alguma coisa. E ouve muito também, já percebi. Você tem que ter escuta. Gosta de histórias. Porque no meu caso eu sou produtora criativa, né? Então eu gosto das histórias e tal. Então eu leio bastante roteiro e compartilho com o meu time lá no escritório as coisas que eu mais gosto. Ou então, ao contrário, é legal eu tenho um time de variadas idades, né? De jovens, mais velhos e tal. Então, que são os ledores que a gente chama. Então eles trazem para mim determinados projetos. E aí, se eu gostar, a gente avança. Mas é um processo que demora um pouquinho, né? Demora pelo menos um ano para você achar uma boa história, botar ela do jeitinho que é possível de que ela se realize, né? Você disse para mim que você já está nessa labuta há uns 40 anos, como produtora há uns 31, não é isso? Quais as mulheres hoje, da atualidade, que você considera referências no mundo do audiovisual, do cinema? Ah, muitas. Eu adoro produtoras, eu acho que a Dona Lucia, Sara Silveira, a Rosane, minha sócia, a Ana Mulaerte. Acho que tem muitos. A própria Mariana Brenan, né, uma potência que está aparecendo. Eu acho que tem muita gente
interessante. Eu sempre reverencio os mais velhos, assim como, né, numa aldeia você tem que reconhecer os mais velhos. Então, eu acho que a Dona Lucia, Marisa Leão, Glaucia, Sara Silveira, são produtoras que me deram a mão e que eu tenho muita admiração. Mas tem muita gente nova aparecendo, sei lá, Yasmin Tainá, aqui a própria Mariana Brennan é uma Sim, uma o filme nova Humanas dela tá fantástico. é uma diretora nova, né? Então eu acho que tem uma potência aí vindo e é uma diversidade muito grande, mulheres de todos os lugares do Brasil, sabe? Acho que isso é interessante. Estou muito curiosa. O momento está propício, então. Está muito propício. Para a criação e desenvolvimento do audiovisual e do cinema brasileiro. Isso, muito propício. Que bom, que bom. Projetos futuros, tem alguma coisa aí saindo do forno? Ou ainda vai passar o ano todo trabalhando Câncer com ascendência em Virgem? Em novembro eu filmo Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que é uma escritora, a primeira escritora negra brasileira de relevância, né? Que era uma catadora de papel. Nossa, uma mineira, uma história linda. É um livro lindo que chama Quarto de Despejo, que eu acho que é um livro bem pictórico assim de uma época. Filme no segundo semestre. Que bom. É o meu projeto mais pertinho assim. Que bom, parabéns. Sua história é inspiradora. E eu quero aproveitar esse momento para pedir para você deixar uma mensagem para as nossas mulheres que pensam um dia se tornar uma produtora, uma cineasta, ou mulheres que têm sonhos, que acham que, de repente, esse sonho é muito difícil de ser alcançado. Deixa uma mensagem para essas mulheres. Eu acho que é isso, é fazer o que gosta, sabe? Eu acho que é fazer o que gosta. E o trabalhar com arte, de uma certa forma, tem aquela música do Caetano, né? Que é a tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. É você ser observador, é você observar o outro. Porque, às vezes, a história está num letreiro que passa no ônibus, sabe? Você pode... Eu acho que também é muito importante assistir espetáculos, ouvir música, ler muito. Na leitura você tem muitas informações, sabe? Para você ser um bom realizador, né? Porque tem de todo jeito, né? Mas eu acho que para você ser um bom realizador, avançar, e você tem que saber, porque a nossa atividade não é glamourosa como as pessoas acham. A gente trabalha muito. Então a gente brinca dizendo que o glamour é só na estreia, porque o set de filmagem são 12 horas, 10 horas de filmagem. Entendeu? É uma coisa muito violenta. E às vezes uma semana inteira, um mês. Um longa-metragem são 8 semanas, 5 semanas. Então é muito trabalho. Não é um trabalho, não é assim sabe? Não tem esse papo. Inclusive na própria televisão, você vê, os atores gravam de 8 da manhã às 9. O estúdio da Globo vai até às 9 da noite. Então não é glamouroso. Se você acha que você vai fazer, não é influencer. Para você, uma coisa é você ser um influencer, outra coisa é você ser um ator, ou um diretor, ou um roteirista. Existe esse trabalho preparatório. Você tem que ter as armas para poder contar essas histórias. E elas vêm de todos os lugares, principalmente observar. E gostar do que você vai fazer. Não acho que ali também você vai... Também é muita labuta, como tudo, né? É muita labuta, é uma concorrência grande. Mas eu acho que se você faz o que você gosta, você avança. Não tem como dar errado. Como é que é? Sangue nos olhos e faca nos dentes. É isso, né? Aí. Exatamente. Perfeito, Clélia. Aproveita, deixa as tuas redes sociais. Se alguém quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, através de que canal? Então, a minha produtora chama-se Racor Produções, tem lá um site. A minha rede social é péssima, eu sou péssima de rede social, não tiro foto, sou ruim, mas é Clélia Bessa no Instagram. E é isso, é o que eu tenho. Facebook também, Clélia Bessa, eu acho, nem sei como é porque eu realmente não uso muito. Mas você me acha através da produtora, fácil. Tem lá até o endereço se botar no Google. Que maravilha. Quero agradecer esse presente que foi para mim, com certeza, para todas as mulheres que vão te ouvir, porque isso vai ficar marcado aí. Um episódio super especial com você. Tenho certeza que sua história inspirou e vai continuar inspirando muitas outras mulheres. Oba, obrigada, Muito obrigada por ter dedicado um pedacinho desse teu tempo tão corrido, viu, gente? Aqui em Pernambuco
Deixa eu dizer pra vocês, ela tá com a agenda daquele jeito. Rapaz, a Corridérrima. o negócio tá sinistro. Eu Tá. tô fazendo turnê, eu tô me Pois sentindo é. uma própria popstar. Eu lembro que você falou pra mim, que você disse pra um cantor amigo seu que, nossa, como é difícil essa Deus vida me de livre. turnê. Eu gosto do escritório, mas imagina, tá sendo incrível. Conhecer Muito pessoas obrigada. como você, por exemplo. Muito obrigada, você foi Obrigada um a você. presente. Muito obrigada. Obrigada, querida. E aí, gostou do episódio de hoje? As experiências aqui partilhadas fizeram a diferença para você? Pois é, se você gostou, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, com as amigas, com os amigos, com a família. Eu tenho certeza que o conteúdo deste episódio vai fazer a diferença na vida de alguém que você conhece. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. Te espero aqui, no Chama Delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.